A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus invada a tua casa, a tua vida, a tua família. E eu espero que você esteja bem, e se não estiver, vai melhorar em nome de Jesus. O motivo desse vídeo é para contar uma visão que o Senhor me deu nessa noite. Visão, um sonho, é como está escrito na palavra do Senhor, que os velhos sonharão, os jovens terão visões, e o Senhor tem falado muito através de sonho nos últimos dias, meses, através da minha vida. E como está em Ezequiel 33, eu estou aqui para fazer a minha parte e avisar vocês, para que a gente possa se consertar e se colocar diante dos caminhos do Senhor e pedir perdão e se arrepender dos nossos pecados. Não há outro caminho, só há o caminho com o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra hipótese de chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida em nome de Jesus. Não é tempo, irmãos, em todo vídeo eu tenho falado sobre isso, não é tempo de brincar, de servir a Deus, nunca foi tempo. E o caminho do Senhor é estreito, a porta é estreita, e você tem que se consertar, nós temos que nos consertarmos diante do Senhor Jesus. Eu não vou me prolongar nesse vídeo, e vou tentar falar tudo aquilo que eu lembro. Havia uma multidão mesmo, inúmeras pessoas, não dava para contar. E nesse espaço, muitas pessoas, e eu comecei a falar do amor de Jesus para essa multidão, e havia microfones lá. Então, como algumas pessoas não me ouviam, eu peguei o microfone. Nisso que eu fui pegar o microfone para falar do amor de Jesus, muitas pessoas não queriam deixar. Então apareceu um senhor como se fosse um pastor, com uma camisa de linho azul, uma camisa, sabe, essas camisas sociais, azul. E ele impedia que as pessoas atrapalhassem que eu falasse no microfone. Enfim, a seguir disso, quando comecei a falar de Jesus, eram milhares de pessoas nesse lugar. Ficava só umas 17 pessoas. Eu tô jogando assim por cima, porque eu não contei. Mas vamos supor que seja 17 pessoas ou 7 pessoas, porque depois chegou mais pessoas ainda, né? Então, aquela multidão, inúmeras pessoas, se dispersaram, foram embora, não quiseram saber do amor de Jesus, rejeitaram, e só ficaram poucas pessoas. E havia uma mulher que eu olhava para a cara dela e eu tinha certeza que ela seria salva. Ela já estava salva. E ela olhava com tanta preocupação, com tanta vontade de entender. Mas pronto. Depois disso chegou quatro jovens como se fosse de uma tribo, era de fisionomia diferente. A cor, tonalidade de pele também mudava, eram morenos assim, mais escuros. Perdão. E eles chegavam falando sobre... começavam a falar enquanto estava sendo pregada a palavra. Então eu perguntava para ele qual o nome do irmão. E daí ele pegava e falava, meu nome é fulano de tal. Aí eu falava, tá, mas você está conseguindo entender a palavra? E ele falou assim, é porque nas outras células que eu fui, a palavra era pregada errada. A palavra estava sendo pregada errada. Eu falei, mas você está conseguindo entender que nós temos que nos arrepender, que nós temos que fazer a vontade de Deus, que nós temos que nos consertarmos, porque a espada do Senhor vai passar na terra? E ele, sim, eu estou começando a entender. A seguir disso, havia um casal que aquele dia era o dia do casamento desse casal. E nesse casal, quando eles olhavam para mim, aparecia um terceiro olho aqui embaixo, assim, neles. Um olho claro. Enfim. E quando eu fui falar de Jesus para esse casal, eles não queriam saber e me perseguiam, queriam, me prejudicar de alguma forma. Então eu repreendi em nome de Jesus, colocava a mão na cabeça assim e repreendi em nome de Jesus, ia para outra parte
da visão. E seguindo, havia lá fora uns jovens amarrados em uma, sabe essas mesas de piquenique de madeira que já vem com os bancos grudados? Pronto. E eles estavam lá presos à corda e pessoal, vocês têm que entrar, se amarrem dentro da casa, entrem para dentro da casa. Tanto esses jovens que estavam lá, quanto aqueles para quem que ficaram, que eu pregava a palavra, mandava eles entrarem para dentro da casa. E em sequência pedia para esses jovens também entrarem. E uma moça, aqui em Portugal falam uma rapariga, mas uma moça, tirava da boca dela uma gilete e cortava a corda. Então eu falava, cuidado com isso, e tomava essa gilete da mão dela, ela conseguia uma outra de dentro da boca e continuava, e uma terceira pessoa entregava outra gilete para ela, e eu tomava essa gilete e falava para eles entrarem dentro da casa. A seguir disso, sumiam de cena, não sei se entraram na casa, não sei mais o que aconteceu a partir daí. Depois disso, nessa casa havia um corredor, e nesse corredor havia algumas pessoas ali, e havia um homem chamado Rick, e essa pessoa estava falando sobre o amor de Jesus e algumas pessoas não queriam ouvir, né? Mas pronto, seguindo a seguir essa parte, eu entrei, passei pela casa e fui para frente do jardim da casa, e havia a esposa, né, desse casal. A esposa desse casal, ela simplesmente veio para me perseguir mesmo, me prejudicar. E eu falava assim, em nome de Jesus, e colocava a mão na cabeça dela. Só há uma voz de comando aqui. E que é e que sempre será. Que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu falava, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-me a repreender esse demônio ou essa legião que está usando a vida dessa pessoa. E depois que eu terminei de falar isso, descia um cavalo branco, um cavaleiro num cavalo branco. E o seu rosto, eu não via o rosto, era como se tivesse um balde amarelo, um suporte amarelo, um balde, assim, que tapava a sua cabeça. Só via o corpo de homem montado num cavalo branco, e ele descia na minha frente e parava em cima da mulher que estava ali. Quando ele pairava, passava por cima dela, o casco do cavalo, sem tocar, sem entrar em contato com aquela noiva que tinha acabado de se casar, ela era dividida ao meio, mas milimetricamente. Ela era partida. Sabe quando você parte um bolo de forma correta, certeira, sem errar os tamanhos na frente, meio e atrás? Pronto, era exatamente assim. E a seguir disso, eu voltava para frente da casa e tinha gramas e mais para frente assim uns matos assim, e vinha 3 carros, e eu sabia que esses 3 carros que apareciam era daquela multidão que foi embora e rejeitou a palavra de Deus e queriam nos afeitar ou fazer alguma coisa contra nós. Eu pegava esse carro, o primeiro carro, batia dos 2 lados e lançava fora. E a seguir vinha um segundo, batia um em cima do outro e lançava fora outra vez. Então assim, irmãos, eu estou tentando falar de uma forma prática para não se estender e para que vocês vejam essa mensagem. Porque é o fim dos tempos, Jesus está voltando. O Senhor, no sonho, Ele ouviu a minha oração. E glória a Deus por isso. Eu nunca tive uma visão assim que o anjo de Deus ou o próprio Deus descia a pedido de uma oração. Mas vamos nos consertar diante de Deus em nome de Jesus. Vamos pedir perdão, nos converter dos nossos caminhos, porque Jesus está voltando e só há um caminho.
se você não se consertar diante de Deus, se você não parar de fazer os mesmos pecados, idolatria, se você não se arrepender verdadeiramente, você vai perecer, porque a espada de Deus ela vai passar, ela vai passar. Deus sempre avisa primeiro tudo o que vai acontecer aqui na terra. Deus sempre avisa através dos servos dele, de profetas que tem aí, profetas super conhecidos aí na internet, na televisão, são pregadores da palavra, pastores, apóstolos, têm falado e as pessoas estão brincando de Deus. Então isso é um alerta para que você possa se consertar, para que a gente possa buscar sempre estar em santidade e estar preparado para essa volta do Senhor, que vai ser assim, num piscar de olhos. Então eu tentei resumir de forma muito breve, porque, irmãos, já estamos perto do fim, tem muitos sinais acontecendo, tudo que está acontecendo não só no Brasil, mas em vários estados, nações. Há muitos indícios nesse século, nesse momento, de que a volta de Jesus está muito próxima. E nós temos que estar preparados para essa volta dele. Nós temos que estar como aquelas 10 virgens, com nosso azeite em dia, em santidade, procurando estar preparado para quando o noivo vir, a gente estar prevenidos, para que nós não possamos perder a salvação. Então, em nome de Jesus, eu peço para que você ore, para que Deus tenha misericórdia de nós, porque, irmãos, vai ser muitas águas vão passar por essa terra, muitas águas. E só um detalhe importante, que no começo, no meio e no fim dessa visão, Deus, ele me mandava sinais através nós temos essa retina no olho e nós temos o globo ocular também. Nessa linha do globo ocular, essa linhazinha, ela acendia num azul cintilante, celestial, que é quase que transparente. Eu não consigo explicar a cor que era. Então, era como se eu tivesse conectada direto ao céu e através desses sinais eu falava, pessoal, entra, se segura, se prendam, porque vai acontecer, as águas já estão vindo, vai acontecer, a espada do Senhor já está chegando, vamos para se precaver. Então, eu acredito que nos últimos tempos, e você também sabe disso, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas têm tapado os ouvidos, têm tido comichões nos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus e não querem ter uma vida com Deus, porque acham que o mundo tem mais para oferecer, acham que a porta larga é que salva, e não é assim, não é assim. Eu peço para que você se conserte dos seus caminhos, se conserte, porque o que é que falta mais acontecer? Quando Deus fala para a igreja cumprir os mandamentos, quando Deus fala para a igreja se posicionar, para a igreja dar um bom testemunho, para a igreja seguir a palavra de Deus, e a igreja, ela não se põe nisto, ela não se posiciona, aí Deus começa a mexer na estrutura da terra, para que a igreja acorde, para que as pessoas acordem e vejam que é o fim, que Jesus está voltando, e a única coisa que importa para nós é a salvação. Não tem nada mais importante para nós aqui na terra do que a salvação. Porque você pode não ter casa, não ter carro, não ter prontos, mas você ter na salvação é o primordial. E o que é que você tem feito? O que é que você tem feito com a saúde, com a vida que Deus te deu aqui? Você tem usado para a glória dele? Ou você tem feito a vontade de Satanás? Então, irmãos, não é tempo de brincar. Nunca foi tempo de brincar com Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que ele ainda se deixa achar se você o buscar de coração aberto, quebrantado e sendo verdadeiro. Mas haverá e chegará um momento, que é o momento que nós estamos passando agora, que Deus também, ele é Deus de justiça, e não só nesse momento, sempre foi. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de salvação, é um Deus que dá oportunidade,
Mas o que é que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Nós temos rejeitado, nós temos preferido o pecado do que andar diante de Deus em santidade, buscando a presença de Deus. Então está repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só há uma voz de comando que é do Senhor Jesus Cristo, que é do nosso Deus. Vamos obedecer. Deus tem falado, Deus tem alertado, e as pessoas têm visto vídeos como esse que eu estou postando agora e parecidos com esses e não dão crédito e não... Irmãos, eu não estou aqui criando um filme para que você vá converter a Jesus, para que você mude de vida, não. Eu estou falando e fazendo a minha obrigação de acordo com aquilo que Deus me dá. Então, o que Deus me dá, eu passo para vocês, para que vocês, se estiver errando, se consertem. Para você passar essa visão que Deus deu para frente, para que as pessoas comecem a orar e se portar como verdadeiros cristãos, porque o noivo vem aí. Ele vem buscar a sua noiva. E aqueles que não estão em Cristo vão perecer. Vão perecer. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Quantas vezes Deus tem te dado a oportunidade de se colocar na presença dEle, de andar em santidade, de reconhecer, e você tem desperdiçado essas oportunidades. Então, irmão, se você quiser acreditar nessas palavras, nesse vídeo, na credibilidade que há nesse vídeo, nessas palavras, tudo bem. Se você não quiser, é uma escolha sua. É uma escolha sua. E eu não posso obrigar você de nada. Porque a palavra de Deus diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui como uma serva, dando liberdade para o Espírito Santo, para que Ele me use e coloque exatamente como foi que aconteceu na visão, para que vocês sejam alertados e para que a igreja ore, para que a igreja se posicione. Porque, não, irmãos, eu nem sei o que dizer mais para poder alertar você do período e do momento que nós estamos vivendo agora. Então, em nome de Jesus, se conserte com Deus, se converta. Não é hora de ficar brincando, não é hora de ser crente Raimundo, de estar desviado dos caminhos do Senhor. Não é momento, nunca foi. Escolha Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro senão por Ele. E é Ele que vem para nos levar para a terra prometida, que é dele, para a glória dele. Nós não pertencemos aqui, nós não vivemos para a glória desse mundo, mas é para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, esse é o vídeo, é a visão que eu tive. Eu tentei ser de uma forma breve, para que você assista ao vídeo completo e para que você dê crédito a essa palavra. Porque se eu quisesse chegar aqui para falar qualquer coisa para você, irmãos, eu falaria. Mas eu tenho temor de Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo e eu, como cristã, e Cristo vive em mim, eu faço a vontade de Deus, não mais a minha. Então nós temos que ter responsabilidade para falar do amor de Jesus Cristo, para passar também a mensagem de Deus. Eu podia estar aqui igual João Batista, falar: convertei-vos, raça de víboras, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Mas vocês têm que entender essa mensagem, porque Deus exorta e está passando. A espada vai passar na terra. Eu estou avisando, eu estou dando chance. A igreja não está se posicionando, a igreja não tem orado, a igreja não está fazendo isso. A igreja somos nós. Nós não estamos adorando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus, prestando culto racional somente ao nosso Deus. E Deus está vendo isso. A terra está clamando o sangue dos inocentes que foram derramados nessa terra e que tem sido derramado nessa terra, está clamando ao céu. A idolatria, o pecado, a prostituição, Deus não está se agradando disso. Isso não provém de Deus, isso jaz do maligno. E nós não somos do maligno, nós pertencemos ao nosso Criador, que é o Senhor Deus que nos fez, da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, se conserte, se converta, vamos entrar em oração, jejum, para que as pessoas possam ser alcançadas e que toda idolatria, que toda prisão seja destruída em nome de Jesus, para que as pessoas acordem
para que as pessoas, eu não sei mais o que precisa ser dito ou acontecer para que a gente possa se levantar e abrir os olhos e servir ao Senhor como tem que ser. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. É a palavra não, é a visão, é o sonho que Deus me deu. Eu estou aqui compartilhando com vocês porque eu não quero ser responsável do sangue de ninguém sobre a minha cabeça. A palavra de Deus diz isso, que os atalaias têm deveres, têm que cumprir, e eu estou aqui fazendo conforme a vontade de Deus, avisando vocês porque ainda há tempo de colocar a cara no pó, e talvez haja esperança, irmão. Talvez haja esperança de Deus, se a igreja orar e se prostrar e jejuar e clamar a Deus, talvez Deus possa se arrepender de passar a espada na terra. Tem aparecido muita imundície, irmãos, muita imundície. Você viu a abertura aí dos Jogos Olímpicos, tudo que está acontecendo, isso está abrindo portas no mundo espiritual e aqui na terra também para tudo que não presta. Está tudo escrito na Bíblia, tudo que está acontecendo agora está tudo escrito na Bíblia. Estão zombando de Deus, e de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Deus, Ele é amor, Ele é paz, mas Ele é justiça. Ele trabalha com lei, entende? Tem que ter respeito, tem que ter respeito. O nosso Deus, Ele é conhecido como general de guerra, como Deus dos exércitos. Então vocês tomem cuidado, porque eu não estou aqui aterrorizando vocês, mas de certa forma estou alertando. Vocês precisam abrir o olho de vocês, porque Deus é amor, mas Deus, Ele é conhecido como Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. E não brinque, porque Deus, Ele tem um arsenal. Está na palavra de Deus também escrita. E os arsenais dele são espirituais. O que Ele quiser fazer aqui na terra, Deus tem total autoridade para fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Agora, Deus dá a oportunidade da gente se consertar, Deus dá a oportunidade da gente orar, da gente interceder, da gente buscar a Deus, e a gente rejeita. Você acha que Deus está gostando dessa idolatria, dessa prostituição, dessa afronta que tem feito os seres humanos para Deus? Não adorando, não reconhecendo como o único Senhor e Salvador. Você acha que isso está agradável a Deus? Você acha que tem subido como um incenso agradável a Deus, isso? Não, irmãos. Acorde, nós precisamos acordar espiritualmente, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, nós precisamos pedir a Deus para que abra o nosso coração, nosso entendimento e nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Então, vamos orar como igreja, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e vamos vigiar, irmãos, já é o fim, já.